I'll tell you what. Bullet Mark e Sports Mark são os verdadeiros fracassos. Bullet Mark é eliminado nas instalações do Pentágono por um grupo de 4 Ran Men. Uma morte extremamente humilhante porque no dia anterior, Mark Flaxen havia feito todo o seu trabalho e destruído grande parte das defesas do Pentágono. Embora o Mark seja esportivo, podemos dar a ele o benefício da dúvida em sua dimensão original. Essa variante se caracteriza por criar um novo esporte, acabar com humanos da forma mais criativa possível. Porém, durante a Guerra dos Invencíveis, essa versão teve que dançar com o mais feio, já que enfrentou ninguém menos que o poderoso Spawn. A batalha foi tão rápida e desequilibrada que, quando Prime quis nos mostrar o confronto, Sports Mark já estava em estado de desordem e com todos os membros apontando para direções diferentes. Os corpos que vemos no desenho animado não são coincidência. Elas simbolizam a escuridão, a morte e o sobrenatural. Uma representação visual de que esta é uma passagem por aqui. O esportivo Mark, apesar de ser um covarde em sua dimensão, pelo menos teve a coragem de encenar uma luta contra um dos seres mais poderosos da Image Comics. Algo que não posso dizer sobre a próxima posição no topo. Imperador do Império Viltrumite e a última variante a sobreviver à viagem para a dimensão distópica. Marco Mohawk deve estar na primeira posição neste top. No entanto, o poder é uma coisa curiosa. Marco Mohawk é um imperador por herança e sobrevive à dimensão distópica, tornando-se o mascote do mar canibal. Ainda não há evidências de que ele seja capaz de enfrentar um Viltrumita adulto. Herdar o império mais poderoso do universo após a morte do seu pai lhe dá poder, mas não o tipo de poder que estamos procurando neste vídeo. Nos quadrinhos, Marco Mohawk é tão inexperiente que é neutralizado logo no segundo golpe do Invencível original. Curiosamente, 2 dias depois, Conquest recebe o mesmo movimento, e Mad Conquest o recebe coçando a orelha, o que deixa claro que Marco Mohawk não é nem 10% de um Elite Viltrumite. Na série, ele luta contra Mark por alguns segundos e depois luta contra Kit Thor e os super-heróis da CS. O fato de nenhum desses homens ter perdido a vida é um sinal de que Marco Mohawk preferiu fugir da batalha. Até que esta versão nos dê evidências reais e tangíveis de que ele lutou e venceu pelo menos um Viltrumite, ele claramente merece estar entre os 3 últimos. Até agora, seu único poder é extrema covardia e falta de vergonha. E se você vai me dizer que Marco Mohawk acaba com Darkseid, é só porque o Marco original o desorienta com uma cotovelada poderosa, permitindo que Marco Mohawk execute seu enésimo ato de covardia. E continuando com os grandes golpes, na próxima posição encontramos Mark Viltrumita com um bigode, conhecido como o Grande Engano do Império. Nolan sempre sonhou em criar Mark como um verdadeiro filho de Viltrum, longe de sua mãe, e treiná-lo para ser uma máquina de destruição sem qualquer empatia. Infelizmente para os Viltrumites, a cabra sempre vai para a montanha. Tentar transformar o coração bondoso de Mark em um agente implacável do Império é um caminho que não traz nada que valha a pena. O bigodudo Mark Viltrumite tem mais dúvidas do que um garoto de 15 anos preso em um conflito de identidade. O bigodudo Viltrumite Mark é incapaz de cumprir seu dever sagrado como Viltrumite porque seu coração humano lhe diz para não causar danos letais a outras formas de vida. Este conflito é vivenciado por Mark em Trasha. Zula bate nele porque o garoto se recusa a infligir dano mortal ao experiente Viltrumite. Você luta como faz na Terra, pense nisso. Você tem que lutar como um Viltrumite. Não. Graças à intervenção de Nolan, Mark se desbloqueia e consegue se recuperar, salvando um pouco de sua dignidade. Viltrumite Mark Imperial, de bigode, sofre do mesmo problema. Por essa razão, desde o momento em que foi apresentado, ele foi retratado como um ser em conflito. Na versão dos quadrinhos, ele é eliminado por uma mulher que ainda não conheço. Quem está na série é eliminado por outra mulher, bem, digamos pela Tech Jacket. Calderon é quem o elimina sem sofrer o menor dano em sua armadura. Ambas as derrotas nos deixam com um veredito muito claro. Em momentos cruciais, a mente é um fator-chave para garantir o sucesso. Até que Mark Trump Kita de bigode resolva sua crise de identidade, ele claramente merece esta posição. Mas se estamos falando de instabilidade mental, o Mar Encapuzado é o rei dos loucos. Nos quadrinhos, essa versão é mostrada como um introvertido que está limitado a cumprir sua missão: destruir Tóquio. Durante o processo,
Ele enfrenta uma partida 1 contra 4 contra Savage Dragon, sua filha e 2 membros da Liga da Liberdade. Em cada um de seus desenhos, ele parece estar em controle total da situação, deixando claro que os heróis da Image Comics não representam nenhuma oposição real a ele. Na série, ele é retratado como um sádico que realmente gosta de sentir o sangue dos inimigos escorrendo por todo o seu traje. No segundo dia da invasão, Oliver é quem tem o azar de fazer contato. O traje dessa variante maligna já é mostrado manchado e a cidade completamente destruída, uma referência ao fato de que na série o sujeito já acabou com a vida de Savage Dragon e todos os seus apoiadores. Como esperado, o garoto Traxo também não é uma resistência digna. Não importa o quanto eles tentem, a força das crianças simplesmente não é suficiente. Felizmente, Strong B e a outra heroína vêm ao resgate. E aqui peço que você, por favor, me explique a situação. Throw B foi derrotado por Black Samson durante as audições para se tornar parte dos novos Guardiões do Globo. No entanto, o Prime Video tenta estabelecer que a união de 2 mulheres, junto com uma versão mais humilde de Oliver, não só acaba com a vida do perturbado Mark, mas também com a de Mar, que tem cabelos. Esse trio é definitivamente o VIP do dia, porque juntos eles conseguem finalizar 2 versões. Já que eles foram derrotados pelo mesmo grupo, é justo que coloquemos Sick Mark e o Harry C no mesmo nível de poder, especialmente porque o Harry C também tem uma performance bem lamentável nos quadrinhos. Esta variante é a que tenta acabar com a vida de Tech Jacket no espaço. Entretanto, durante a luta, ele não faz nada digno de nota. O cara é um egocêntrico que prospera na autossatisfação, se gaba de quão rápido é, subestima as capacidades de seus inimigos e acaba sendo levado pela explosão que Zack Thompson cria com sua Tech Jacket. Seu ego é sua maior fraqueza, e talvez a razão pela qual o novo trio consegue mandá-lo para o descanso eterno, mesmo depois de ter executado o esforço de acabar com a vida do encapuzado Mark. Por outro lado, para finalizar a parte do topo onde falamos das variantes menos potentes, acho apropriado colocar o Mark sem viseira. Nos quadrinhos, essa versão é aterrorizante devido à selvageria com que luta contra os Guardiões do Globo. Porém, a série nos traz uma proposta um pouco diferente. Sem viseira, Mark começa seu confronto com o Immortal do Egito, onde enfrenta o mais forte lutador dos Guardiões, um herói extremamente interessante, mas cuja maior fraqueza é seu sangue Viltrumite. Até agora ele tem um histórico de 5 lutas perdidas e nenhuma vencida. Immortal faz de tudo para tentar quebrar sua sequência, mas a série já nos mostrou que, mesmo que o herói viva por mais 5.000 anos, ele não alcançará poder suficiente para vencer um duelo contra o sangue Viltrumite. Durante o processo de batalha, Duplicate, Black Samson e Shape Smith são derrotados por esta variante. E quando ela fica entediada, ela também pausa a existência de Immortal. Enquanto Mark, com uma viseira, se projeta como um Viltrumite implacável, o garoto nunca se compara a um rival do seu nível. Essa versão dos Guardiões não conseguiu nem conter a Monster Girl. Para piorar a situação, Mark, usando uma viseira, é pego de surpresa e enviado para os Shadow Bears, onde acaba perdendo a vida. Um Viltrumita sendo substituído por um humano é razão suficiente para colocar Mark com um Visor entre as 7 piores versões de Invencível. Mas a partir desse momento, o topo dá um salto em nível de poder, porque a partir daí, cada versão de Mark é verdadeiramente poderosa. A tal ponto que representam uma ameaça real ao planeta. O primeiro que encontramos nesta nova etapa é Mark Flax, um estranho Viltrumita que encontrou mais benefícios fazendo parte do império dos conquistadores interdimensionais. Embora não saibamos os detalhes, sabemos que Nolan jamais permitiria que a Terra fosse controlada por qualquer outra raça que não os Viltrumitas, o que significa que esta versão, com a ajuda dos Flaxen, também ostenta a conquista de acabar com a vida de seu pai. No entanto, tanto nos quadrinhos quanto na série, o destino deles é o mesmo. Mark Flaxen ataca o lugar mais perigoso do planeta, o prédio do Pentágono. Lá ele se surpreende com a tecnologia avançada. O Cecil da nossa dimensão tem uma arma capaz de neutralizar qualquer Viltrumita que ouse visitar a instalação, bem como um exército de Hanin que o levará a uma vida melhor. No entanto, esta marca demonstra seu poder porque, apesar das duras condições, ele consegue ferir Cecil, um sucesso que nem mesmo Nolan conseguiu, e ao mesmo tempo incapacitar muitos dos Hanin. Toda a ala tecnológica do Pentágono é destruída pelo Viltrumite, bastando observar como ele sai do exterior do edifício. Tenho certeza de que Mark Flaxen não perderia uma luta com nenhuma das versões que mencionamos até agora. Enquanto na próxima posição temos Marcus com um véu.
Se considerarmos apenas a história em quadrinhos, esta versão deveria estar entre as 3 primeiras. A personagem protagoniza uma batalha um contra. Set em que Atom Eve está muito perto de perder a vida, a Cyberforce também está ferida. E o único que sobrevive em boas condições físicas é o Invencível original. Você precisa ser realmente poderoso para causar todo esse caos na presença do Invencível original. No entanto, a razão pela qual o coloquei nessa posição é por causa dos eventos da série. A adaptação reduz o nível de poder da variante em favor do aumento da popularidade do favorito do público, o superestimado Omni-Man. Ainda assim, o velado Mark prova ser um Viltrumita competente, já que ele é capaz de incapacitar 5 super-heróis na presença do Invencível original. Mas quando se trata de enfrentar o casal do momento, Omni-Man consegue equilibrar o confronto. A luta parece decretar que nenhuma das duas variantes é superior à original. Atom Eve está ferida, e com isso, o jogo termina. O velado Mark é derrubado por 2 Ronin de Cecil, que lhe dão tempo e espaço para escapar e salvar a vida de sua amada com a fuga de Mark. A luta continua fora das câmeras. Agora é Cecil e seus recursos contra Veiled Mark e Omni-Man. Donald e Brit são os primeiros a chegar, e é por isso que Donald parece devastado no final do confronto. Também vemos Shrapnel perder a vida lutando contra a Marca Velada. No entanto, Cecil, sendo o velho raposo que é, usa seu teletransporte para levar Powerplex até o local. Incrivelmente, o lunático consegue o feito. Os restos mortais velados de Mark são os que repousam atrás do personagem, e é por isso que o coloquei nessa posição. Mark com véu pode ser poderoso, mas infelizmente ele não tem muitas células cerebrais. O Viltrumite nunca parou de atacar Powerplex, porque ele nunca parou para pensar que a cada golpe ele o tornava mais poderoso. Ou seja, Mark com véu literalmente funciona com sua própria energia. Essa é a grande diferença com a próxima posição. Mark sem máscara é a versão de Mark que demonstra mais autocontrole. O cara parece um verdadeiro profissional, desprovido de qualquer emoção. Esta versão de Mark é caracterizada por ter um romance com o William de sua dimensão. No entanto, ele vive com o fardo de não chegar a tempo de salvá-lo do atroz Sinclair. O amor de sua vida perdeu a vida, e ele concorda em destruir Londres para se reunir com seu amado William. Nos quadrinhos, esta versão faz uma tentativa de assassinato de Atom Eve. A senhora consegue escapar graças a Jack Estacado, um ser poderoso que controla o poder das trevas. No entanto, o Estacado acabou sendo eliminado. Na série, ele tem uma luta mortal contra o Invencível Hulk. A luta não termina bem para o Defensor da Terra. O desmascarado Mark quebra a perna e o braço, e depois tira sua vida, externalizando os órgãos que estavam dentro do bravo herói. Uma morte cruel e implacável que distancia Mark de ser um mocinho sem máscara, principalmente porque durante o encontro dos Invencíveis, o vemos coberto pelo sangue do herói, enquanto seu traje é encontrado sem nenhum dano aparente, deixando evidente que tais níveis de brutalidade não eram justificados de forma alguma. O que particularmente me chama a atenção é a posição das suas mãos. Apesar de estrelar o cruel assassinato do Hulk, o Viltrumita é projetado como uma pessoa extremamente tímida. Poucos dias depois de chegar à dimensão distópica, o sinistro Mark, sabendo das preferências da variante, o seduz, fala com ele gentilmente e, por fim, o come. Infelizmente, não da forma que o desmascarado Mark esperava, no que é seu karma por ter acabado tão cruelmente com o único humano que teve a coragem de lutar de frente e sozinho contra uma variante do Invencível. Por outro lado, na posição número 7 encontramos Mark com uma viseira. E eu o coloquei nessa posição porque ele tem o mérito de desativar a Monster Girl que desmaiou e estava à beira da morte. A batalha foi tão exaustiva que Amanda agora se vê lutando para manter a respiração sob controle com o cinto para evitar que ela encolha. A cada transformação, o potencial de Amanda se multiplica. Agora a jovem pode permanecer transformada pelo tempo que desejar, sem ter que pagar nenhuma consequência. A transformação de Monster Girl a torna praticamente invulnerável, já que a única maneira de derrotá-la é infligindo um dano tão grande que muito poucas pessoas em todo o universo, Invencível, conseguem fazer. O único que conseguiu enfrentar a Amanda transformada foi Bad Beast. Durante sua primeira visita à Terra, a leoa consegue um combo tão poderoso que a garota fica prestes a ser morta. Mark com viseira é o segundo a repetir o feito. Através de seu poder, ele consegue colocar a garota em uma posição extremamente vulnerável. Apesar de ter o apoio de Rex, Bulletproof e Robot, a sala está cheia de androides do Robot, sugerindo que o habilidoso Rudolph Connors
esgotou todos os seus recursos tentando deter a variante. No entanto, ele ainda está intacto. No final, ele não tem escolha a não ser sacrificar a vida de seu povo. Rudolph é o primeiro a se oferecer, mas Rex Explode nunca permitiria. Mark com viseira é desafiado pelo herói e é morto, mais por sua arrogância excessiva do que por sua falta de poder. Por isso, o coloquei na posição intermediária do topo, enquanto na posição número 6, encontramos o Mark mascarado. Essa variante tinha força suficiente para vingar a morte de sua amada mãe. Um Mark mascarado tira a vida de Nolan em vingança pelo assassinato covarde de Deb. No entanto, ele não faz isso por ódio ou vingança, mas por justiça. Masked Mark ainda se lembra de como foi maravilhoso tocar com Nolan. Após o trauma, ela muda sua imagem para tentar esconder a dor que o assassinato atroz ainda lhe causa. O mascarado Mark concorda em participar da Guerra dos Invencíveis com o único objetivo de se reunir com sua mãe. Por esse motivo, não o vemos enfrentar nenhum super ou causar qualquer tipo de dano durante todo o episódio. Mesmo no terceiro dia, ele é mostrado lamentando a destruição de sua cidade natal. O mascarado Mark passa o tempo todo tentando encontrar Deborah. Mas como ela está escondida na casa do novo namorado, é impossível para o garoto encontrá-la. Em outra demonstração de contenção, o mascarado Mark tem força para se abrir e tentar fazer com que as variantes se conectem através do trauma que as tornou mais. Permanecer no lado bom da história, mesmo cercado por indivíduos malignos e situações trágicas, faz do mascarado Mark um ser verdadeiramente poderoso. Mas a razão pela qual o coloco neste primeiro lugar é porque não há evidências de que esta versão de Mark tenha perdido a vida na dimensão distópica, então é possível que, depois de passar mais tempo com seus companheiros, ele tenha tomado a corajosa decisão de ir para o espaço e tentar navegar até uma nova civilização. Uma missão suicida que provavelmente o reunirá com sua amada mãe. Assim como em nossa realidade, cada raça alienígena está a milhões de anos-luz de distância. Somente um Viltrumite com vasta experiência é capaz de ir de um ponto a outro no espaço sem perder a vida. Mas, sentimentalismos à parte, finalmente chegamos ao top 5. Aqui encontramos Mark com listras. Esta versão é a mais implacável de todas, pois ele chegou à conclusão de que formar seu próprio império de apostas é o melhor plano de vida possível, mesmo que isso signifique: destrua um por um todos os agentes do império que foram enviados à Terra. Como Robert Kirkman explica que todas as dimensões acontecem ao mesmo tempo, podemos concluir que o primeiro a cair foi Nolan, depois Sula junto com 2 ajudantes, depois o General CK e, finalmente, para consolidar seu próprio império sobre o temido Império Viltrumite, o Mark Listrado só precisou acabar com as vidas de Conquest e Thrag, um feito histórico que foi interrompido pela proposta de Armstrong Levy. Por essa razão, Mark com listras é o mais ambicioso de todas as variantes. Todo herói que o enfrenta acaba sendo morto. Londres é seu ponto de partida. O Palácio de Buckingham é destruído junto com o herói encarregado de protegê-lo. Além disso, Mark with Stripes tem a conquista de derrotar o Business Baby em batalha, uma das maiores criações de Robert Kirkman. O imperialista faz parecer fácil, mas lutar de frente contra o Baby Business não é brincadeira. Após acabar com a vida do herói, o Mark Listrado continua destruindo a cidade, onde, segundo a HQ, ele também enfrenta Jack Staff, que também acaba perdendo a vida. Striped Mark é a penúltima versão a ser devorada pelo canibal Mark, o que nos conta que sua determinação o levou às últimas consequências. No entanto, coloquei-o nessa posição porque suspeito que em sua dimensão, os Viltrumitas 100% puros não são tão fortes quanto na dimensão original. Mas voltando às variantes devoradoras, a próxima posição no topo é ocupada por Mark Viltrumita. Diferentemente da versão anterior, esta versão pertence ao Império. O pequeno detalhe de ele não ter bigode nos diz que ele é muito mais poderoso que seu companheiro. Sem bigode, Mark Viltrumite é o maior talento a vestir as cores imperiais. E é por isso que ele quebra a norma e se livra de seu bigode característico. Nos quadrinhos, Mark Viltrumite luta contra o poderoso Spawn, onde o prodígio de Viltrum é forçado a chamar uma ambulância, mas não por si mesmo. Ao contrário do esportivo Mark, esta versão é capaz de resistir ao combate e enviar o pobre Spawn de volta ao submundo de onde ele veio.
Na série, o Viltrumite desabafa seu ódio em pessoas com dinheiro. A variante viaja para a Torre G, onde rouba o Homem-Lobo da nossa dimensão, usando seu corpo para destruir toda a cidade de Nova York. Mark Viltrumita o transforma em escombros, fazendo dele o Viltrumita com o maior número de vítimas humanas em toda a história de Invincible. Essa variante é tão orgulhosa que é a única que não se comunica com nenhuma de suas outras versões, considerando as demais defeituosas e muito aquém de sua grandeza, fator que a prejudica durante sua permanência na dimensão distópica. Porém, nos quadrinhos, os restos dessa versão são os últimos a serem devorados. Mark Viltrumite era poderoso o suficiente para sobreviver a grande parte do conflito. Por outro lado, abrimos o tão aguardado Top 3, com a versão Omnimark. Nos quadrinhos, essa variante de Invencível é uma piada completa. O cara vive se gabando de ter acabado com a vida de Nolan, ignorando que o Império Viltrumite de sua dimensão nunca realizou o Grande Expurgo, o que fez com que Nolan não fosse tão forte quanto o original. Cheio de falsa confiança, Omnimark é nocauteado pelo ioiô de Matchman, tornando-o o Invencível, mais fraco de toda a história. No entanto, os produtores, aproveitando o impacto do ataque de Nolan na primeira temporada, mudaram radicalmente o personagem. Em vez de mostrá-lo como o mais inútil, eles tentam projetá-lo como uma das versões mais competentes, um FN Service, que altera completamente o tabuleiro da dimensão distópica. O fato de Omnimark sobreviver até o terceiro dia é sinônimo de mudança. Mesmo sendo o maior odiador do personagem por sua extrema arrogância, dou a ele o benefício da dúvida e o coloco na terceira posição, esperando para ver o que acontece na dimensão distópica. Enquanto na próxima posição temos o Sinistro Mark, cuja lista de atrocidades é tão longa que aumentaria o vídeo em mais 20 minutos. Na série, vemos ele perseguindo amigavelmente Best Tiger, onde o atirador habilidoso toma a liberdade de dar um tiro certeiro e depois foge do local. Sinister Mark também enfrenta um herói com temática de lagarto da série original e, no final, o vemos admirando a destruição que causou em Chicago. Nos quadrinhos, ele tem uma briga com Duncan e outra com Oliver. Esta versão valoriza a própria vida acima de tudo. Graças a essa filosofia de vida, ele não enfrenta ameaças durante a guerra. No entanto, quando ele faz com que todos os seus companheiros sejam devorados, o Sinistro Mark se transforma no pesadelo de todos. Uma a uma, cada versão de Mark acaba sendo devorada por ele, onde é revelado que o garoto carrega o coração do pai dentro de si, e por esse motivo é conhecido como a variante mais poderosa. No entanto, a série confirmou algo que eu já suspeitava e venho repetindo diversas vezes. Tanto o Cannibal Mark quanto o Mohawk Mark defendem sua moral, dizendo que o primeiro Mark a ser comido foi o pior de todos. E essa é a posição número 1 no nosso topo. O Prisioneiro Mark. Você tem que ser realmente atroz para que o Império decida prendê-lo. Nem mesmo Conquest, com seus 30 mil anos de advertências e rejeições, chegou ao nível da prisão. As prisões de Viltrum são feitas para abrigar prisioneiros políticos de outras raças. Nunca houve ninguém que se recusou a obedecer às disposições imperiais. No entanto, de alguma forma desconhecida por nós, o prisioneiro Marcos é tão insuportável que seu próprio pai o trancou em uma dessas prisões, onde deformaram seu corpo com todo tipo de experimentos, o que o transformou em um ser ainda mais cruel. A massa muscular desta versão é impressionante. Todas as variantes são mostradas com constituição física semelhante. No entanto, Mark, o prisioneiro, é mostrado como fisicamente superior aos seus companheiros. Nos quadrinhos, o personagem não enfrenta resistência, enquanto na série ele enfrenta um super-herói russo sobre o qual nada sabemos. Entretanto, na adaptação podemos testemunhar suas expressões corporais. Mark, o prisioneiro, é a instabilidade personificada, um indivíduo com quem você não quer cruzar o caminho. Portanto, é evidente que a festa na dimensão distópica começará no momento em que os 7 invencíveis se unirem para enviar este poderoso personagem ao descanso eterno. Mark Mohican nos conta que o primeiro a ser devorado foi na verdade o pior. Ele era tão odiado que nem queria provar sua carne, que é associada à derme cicatrizada do Viltrumite. Mas agora, vendo como ele está se comportando, não tenho provas,
Mas também não tenho dúvidas. Mark, o prisioneiro, é o mais forte dos Viltrumitas, porque foi preciso que todos unissem forças para se livrar dele.